Então, você já conhece, fale aí qual é o versículo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Iremos falar hoje sobre a obra de Cristo. E quando falamos sobre a obra de Cristo, não falamos apenas sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, falamos também disso. Mas falamos da sua vida também. A vida de Cristo, uma vida de obediência perfeita, também faz parte da obra dele. Temos uma visão, às vezes, inferior ou minimizada quando pensamos que aquilo que nos deu a salvação foi unicamente e exclusivamente a morte de Jesus. Ou então apenas e exclusivamente a ressurreição dele. Isso faz parte, mas a vida de obediência também tem papel fundamental na nossa salvação e na nossa redenção. Você que por acaso esteja assistindo essa aula, e talvez essa seja a tua primeira aula, olhe o nosso histórico aqui no Facebook, as aulas anteriores, e você também vai poder encontrar as aulas anteriores também no nosso YouTube. João capítulo 3, versículo 16, fala sobre o fato de Deus amar. Um Deus que ama. E esse Deus que ama, o que ele faz? Ele dá o seu Filho. E por que ele dá o seu Filho? Para que aquele que nele crê, aquele que crê em Jesus, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Aqui, apenas nesse versículo 16 do capítulo 3 de João, fica claro pra gente que o caminho natural do homem, o caminho natural da humanidade é perecer, é errar, é se frustrar, é ir ao inferno, vamos dizer assim, é perecer. E a obra de Cristo, o envio de Cristo aqui a esse mundo, a sua encarnação, para intervir e interferir nesse caminho natural de perecimento. Ao invés de perecermos, temos a chance de receber a vida eterna através da nossa fé em Cristo Jesus. De fato, Deus ele é um Deus que ama, e isso daí vocês sabem, vocês conhecem. Quantas vezes você já falou, Deus é amor, o amor é uma marca, entenda, marcante no caráter de Deus. E quando falamos da obra de Cristo, a primeira coisa que vem à nossa mente, que deve vir à nossa mente, é o caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus que ama. E então esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus fez o que fez. Esse é o primeiro motivo pelo qual Cristo viveu uma vida de obediência perfeita e de alinhamento à vontade do Pai, morreu e ressuscitou. Por quê? Porque o Pai nos ama. Mas não apenas isso. Cristo ele veio, fez o que fez, morreu, ressuscitou, não apenas porque Deus ele nos ama, mas também porque Deus ele é justo. Preste atenção que eu estou tocando em pontos centrais do caráter de Deus, o caráter do Eterno, o caráter do Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo que Deus ele é amor, Deus ele é justo. Duas marcas que são interdependentes uma das outras, que são marcas fundamentais, vamos dizer assim, são pilares do caráter de Deus, é o amor e a justiça. Você não pode olhar para Deus apenas como um Deus de amor e ignorar o fato de que Deus ele é justo. Ao mesmo passo que você, na tua compreensão de Deus, na sua teologia, vamos dizer assim, você não pode apenas pensar em Deus como o justo e se esquecer de que ele também é amor. Ao mesmo passo que Deus é amor, Deus é justo. E se João, capítulo 3, versículo 16, diz que Cristo foi enviado porque Deus nos amou, nós encontramos em Romanos, capítulo 3, abra aí, Romanos, capítulo 3, versículo 25, a declaração de que Cristo também veio por causa do fato de Deus ser justo. Romanos, capítulo 3, versículo 25, diz assim, ó, vou ler o 26 também. Ao qual Deus propôs para propiciação, está falando aqui de Jesus, né? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando você pega no Antigo Testamento, nós vemos Deus perdoando pecados, mas nós não encontramos de fato o pecado sendo castigado com toda a veemência e ira que o pecado deve ser. Compreendemos que o pecado ele era perdoado através de sacrifícios, de ofertas, de holocaustos, mas nós vemos que todo dia
as pessoas apresentavam suas ofertas, eu estou fazendo um panorama do Antigo Testamento, as pessoas tinham que apresentar suas ofertas, nas grandes festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, as pessoas apresentavam suas ofertas, uma vez ao ano, a pessoa tinha que entregar a tua oferta de expiação, o sumo sacerdote ia, entrava no Santo dos Santos, fazia a propiciação pelo povo, mas era algo repetitivo, imperfeito. E quando Jesus Cristo vem, ele oferece em si mesmo e a si mesmo como o sacrifício não apenas perfeito, mas também definitivo. Definitivo. Porque em Cristo nós temos de fato uma oferta perfeita e agradável a Deus. Até aqui tá bem? Até aqui tá tranquilo? Você tá compreendendo a lição? Tô indo muito rápido. Paulo, os termos que você tá usando tá muito difícil. Eu tô tendo que ser claro, mas ao mesmo tempo eu não posso perder a oportunidade de aumentar o conhecimento de vocês, tá? Eu mantenho a clareza, mas também eu preciso às vezes elevar o nível para que vocês também conheçam de fato a palavra de Deus e possam se deleitar mais nele, né? Como eu costumo falar, quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente se apaixona por ele. Nós vemos que no Antigo Testamento Deus ele teve muita paciência, muita paciência. E é isso que Romanos capítulo 3, versículo 25 vai dizer. Olha só, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, quando Cristo veio, foi como demonstração da sua justiça no tempo presente, como diz Romanos capítulo 3, versículo 26. Deus envia Cristo e Cristo faz o que faz, não apenas para demonstrar o amor de Deus, mas também para demonstrar a justiça de Deus. Duas coisas, irmã Neuza. Amor e justiça são dois pilares, duas marcas do caráter de Deus que nós não podemos nos esquecer jamais. Vou repetir. Olhamos para Deus como um Deus de amor, mas jamais iremos nos esquecer de que Ele é um Deus de justiça. Sabemos que Deus é um Deus de justiça, mas também nunca podemos esquecer que Ele também é um Deus de amor. Se divorciarmos isso, se separarmos isso, estaremos fritos, estaremos muito complicados na nossa compreensão de Deus e até mesmo no nosso relacionamento com o próximo. Toda a nossa compreensão do Senhor, todo o nosso entendimento de quem Ele é, tem implicações na nossa ética, na nossa maneira de viver e também na nossa maneira de relacionarmos com outras pessoas. A obra de Cristo vinculada à sua vida e à sua morte, tem um nome que às vezes aparece na Bíblia, que é expiação. Expiação. Não sei se vocês já escutaram esse termo, mas é um termo muito conhecido, é um termo que a gente encontra nas epístolas. Expiação. E quando a gente fala de expiação, estamos falando daquilo que eu já falei aqui, sobre a obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para a nossa salvação. Vou repetir, vou tentar definir, tá? Definir. O que é a expiação? É a obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para obter a nossa salvação, tá? Isso é expiação. Como a lição de hoje é sobre a obra de Cristo, precisamos compreender o que ela é. Vida e morte. Vida e morte. Já falamos sobre a causa da obra de Cristo. Falamos sobre a causa da expiação. Qual foi a causa da expiação? O amor e a justiça de Deus. Qual é a necessidade da expiação? Qual é a necessidade dessa obra que envolve a vida e a morte de Jesus para nos salvar? Era necessário isso? Deus tinha necessidade? Primeiro, Deus não tem necessidade de nada, porque Ele continua sendo Deus. Se Ele deixar de fazer algo, se Ele fizer... Deus, Ele é Deus. Ele está muito acima do fazer e do não fazer. Tá? Ele não precisa mostrar nada para ninguém. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é independente da sua criação. Ele é independente de toda a sua criatura. Ele é feliz em si mesmo. Ele é, vamos dizer assim, alegre em si mesmo. A Trindade tem um relacionamento de amor entre suas pessoas, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus, Ele é completamente satisfeito, pleno e não precisa provar nada a ninguém. Então, em primeira instância, dito isso sobre essa independência de Deus e autossuficiência, observamos que Deus ele não precisava fazer nada, tá? Ele não deixaria de ser Deus. Ele é poderoso, ele não tinha necessidade. E também, se ele não quisesse nos salvar, ele também continuaria sendo Deus. E
e seria um Deus santo e um Deus justo, um Deus que pune o pecado, que pune o pecador. Ele continuaria sendo justo e poderoso e soberano. Então não encontramos, em primeira instância, necessidade para a expiação. Repetindo, o que é expiação? A obra de Cristo para obter a nossa salvação. Em primeira instância, não encontramos necessidade. Porém, todavia, contudo, no momento em que Deus, ele, em amor, decide nos salvar, aí a expiação é totalmente necessária. Paulo, mas quando é que Cristo decidiu nos salvar? Ah, isso daí desde a eternidade. Antes do princípio, o Cordeiro já estava morto, vamos dizer assim. Antes do próprio início, antes mesmo da origem do universo, antes mesmo da criação, Deus ele já tinha o seu plano redentor, o seu plano de salvação. No momento em que, em amor, ele decidiu, que momento? Muito tempo atrás, a gente está falando de eternidade, não conseguimos nem colocar em escala temporal. No momento em que Deus ele decide nos salvar através do seu amor, aí é fundamental e necessário Cristo viver a vida que viveu e morrer da forma que morreu e ressuscitar da forma que ressuscitou por nós. Então, deixa eu fazer uma recapitulação acerca da necessidade. Em primeira instância, Deus ele não precisava provar nada a ninguém. E ele continuaria sendo justo e poderoso se ele não resolvesse salvar alguém. Ele é justo. A pessoa tem um pecado, desde a queda de Adão, todos foram feitos pecadores e todos os homens já têm uma tendência pecaminosa. Todas as pessoas pecam. Se Deus não quisesse salvar ninguém, beleza, tudo certo. Continuaria sendo todo poderoso. Mas no momento em que decidiu, em amor, nos salvar, aí era absolutamente necessária a expiação. Era fundamental que Cristo fizesse o que ele fez. Não era possível evitar a expiação. E quando eu falo da expiação, eu falo tanto da sua vida e principalmente a sua morte. Paulo, teria como evitar a morte de Cristo? Não, não teria como, porque no momento em que Deus decidiu em amor nos salvar, não haveria outra forma de sermos salvos, a não ser pelo ato do próprio Deus e pela voluntariedade de Jesus. Ele se entregou voluntário para nos salvar. O Pai o enviou, sim, mas o Filho sempre esteve em concordância com a vontade do Pai. Tá? Sempre esteve alinhado à vontade do Pai. E mesmo em seus momentos de angústia, tá? De, vamos dizer assim, tribulação, mesmo nos seus momentos de maior agonia, e até mesmo no fato dele orar, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, na verdade é uma oração que expressa o seu interior, a sua humanidade, mas ao mesmo tempo o complemento revela para nós um alinhamento à vontade de Deus, que ele diz, olha, todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. Isso nos revela que uma vez que decidiu-se em amor que seres humanos seriam salvos da ira de Deus, do pecado, da morte eterna, era fundamental que Cristo fizesse o que ele fez. E não seria possível evitar. Para isso, vamos ler dois textos. Mateus, capítulo 26. Vamos lá, Mateus 26. Tá gostando da aula, meu irmão, minha irmã? Diz aí para mim como é que tá. Comente aí, por favor, como é que tá, só para eu saber. Mateus 26, versículo 39. Diz assim, ó. Jesus no Getsêmani, né, em sua agonia, em seu momento, talvez um dos seus momentos mais terríveis, vamos dizer assim, como homem. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vemos aqui que não seria possível evitar, e o próprio Cristo também não iria evitar a sua morte, porque ele se entrega por amor. O Pai envia o Filho por amor, mas também Cristo entrega-se a si mesmo por amor, porque como ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e ele é o bom pastor e nós somos suas ovelhas. Então nós vemos aqui o alinhamento à vontade de Deus, como Cristo estava totalmente alinhado à vontade do Pai, mesmo em face de sofrimento e agonia. Outro texto interessante é Lucas, capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25. Ah, legal. Legal, Flávio, que bom que tá boa. Lucas 24, versículo 25. Vamos lá, vamos lá. Lucas 24, você conhece, é a passagem dos discípulos a caminho de Emaús, discípulos totalmente frustrados, porque Cristo morreu e Jesus, ele já ressuscitado, ele aparece no meio do caminho e começa a conversar. E Jesus, ele dá uma de desentendido e pergunta, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? E os discípulos, totalmente frustrados, não reconheceram Jesus e perguntam para Jesus assim, Jesus já ressurreto, e perguntam, você não sabe o que aconteceu? Não sabe acerca do Cristo, do Jesus de Nazaré, que ele morreu? Aí Jesus ele começa a explicar através do Antigo Testamento e fazendo um panorama, uma teologia bíblica, e revela que era necessário que ele morresse. Vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 25.
E Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porventura não era necessário que Cristo padecesse? O que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos a caminho de Emaús? Gente, o Antigo Testamento todo dizia, testemunhava que era necessário o Messias padecer, que era necessário o Cristo morrer e se entregar. Cristo, ele busca no Antigo Testamento o testemunho de que era necessária a sua morte e toda a sua obra. Então nós encontramos aqui que não era possível evitar, tá, a obra de Cristo, a sua expiação, e o próprio Jesus, ele resgatando os ensinamentos do Antigo Testamento, ele deixa claro que o Antigo Testamento todo dizia a respeito de que o Cristo, o Messias, iria padecer. Falamos da causa, o amor e a justiça, falamos também sobre essa questão da necessidade da expiação. Sobre a natureza da expiação, da obra de Cristo, nós podemos sintetizar em duas grandes partes. A primeira é que a vida de Jesus obedeceu às exigências da lei, e a vida de Jesus estava sempre em perfeita harmonia à vontade do Pai. E isso era necessário, tá? Isso era totalmente necessário. Para sermos salvos, Cristo, ele teve que obedecer em sua vida todas as prescrições da lei. Tudo aquilo que a lei ordenava, Cristo cumpriu, Cristo obedeceu. O que era impossível para o homem. Desde quando Moisés instituiu a lei mosaica, os 10 mandamentos e até mesmo os outros mandamentos, as outras ordenanças, nós vemos que para o homem era completamente impossível. Porque se o homem ele não adulterasse, ele furtava. E se o homem não furtasse, ele ia cobiçar algo. Quando você lê Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, isso fica claro. Como para o homem é impossível cumprir a lei em sua excelência. E também a Bíblia diz que se a gente cumpre toda a lei e erra em um ponto da lei, a gente erra em todos. Tá? Então, para o homem, é impossível cumprir a lei de Deus. Tá? Então, isso revela que pelos nossos próprios esforços, não tem como a gente barganhar com Deus ou conseguir a nossa salvação. Mas Cristo, ele obedeceu a lei perfeitamente, viveu uma vida sem pecado e uma vida em perfeita harmonia com a vontade do Pai. Isso é um aspecto da natureza da expiação. O outro grande aspecto é o fato de que Cristo, tanto em sua vida quanto em sua morte, ele levou e carregou sobre si os nossos sofrimentos, os nossos castigos e a pena que deveria ser nossa. Vou repetir. Na sua vida, Jesus, ele carregou sobre si os nossos sofrimentos, os nossos castigos e a nossa pena. Todo sofrimento que Jesus sofreu deveria ser nosso. Todo castigo que Jesus suportou deveria ser nosso. Toda a pena que Jesus pagou, nós deveríamos ter pago. Isso nos mostra que a obra de Cristo, a expiação de Cristo, tem uma face de substituição, tem um caráter vicário, substitutivo. O que eu quero dizer com isso? Toda a vida de Cristo, seja a sua obediência, ou então seja mesmo o fato de levar o castigo, o sofrimento e pagar a nossa pena, nos traz a compreensão de que ele se fez o nosso representante. Perfeito, pastor Cristo. É o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Exatamente esse texto de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Perceba que esses aspectos da obra de Cristo nos revela que a obra de Cristo tem um caráter substitutivo, vicário, ou seja, o que Cristo fez porque nós deveríamos ter feito, mas nós não teríamos condições de fazer. Cristo, ele viveu uma vida de perfeita obediência porque nós não conseguiríamos viver esse tipo de vida. Cristo, ele sofreu e suportou todo o castigo, por quê? Porque nós não conseguiríamos suportar e carregar esses sofrimentos. Cristo, ele pagou a nossa pena, por quê? Porque nós mesmos não conseguiríamos pagar. Nós mesmos não conseguiríamos aplacar a ira de Deus, o ódio que Deus tem ao pecado. Deus, ele não tolera o pecado. Deus, ele não tolera. E nós mesmos não teríamos como pagar. Não teríamos como aplacar essa ira de Deus. De tal forma que era totalmente necessário que Cristo se apresentasse e fosse o nosso representante, nos substituindo e sendo assim, nos permitindo estar na presença de Deus. Porque se não fosse pela obra de Cristo, não conseguiríamos hoje estar na presença de Deus. O interessante, meu irmão, é que a ênfase básica, a ênfase principal da obra de Cristo e da sua expiação não está em primeira instância sobre nós, mas em Deus.
Deus que decidiu e também, vamos dizer assim, carregamos sobre nós também todos os benefícios da obra de Deus, mas Deus ele também se alegrou muito, porque estamos na presença dele. E um Deus de amor gosta de relacionamentos, tá? Um Deus de amor gosta de relacionamentos. E foi por transbordar esse amor que ele já tinha em si mesmo, nós encontramos o amor dele e podemos viver com ele. A ênfase está sobre Deus também, na obra da expiação, porque Jesus, ele pagou a pena do pecado que aplacasse a ira de Deus. E quando eu falo dessa questão de aplacar a ira de Deus, eu falo em um outro termo também, muito conhecido, que aparece muito na Bíblia, que é propiciação. Propiciação. Tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas de João, você pode encontrar esse termo e talvez você não compreenda muito o que significa. O que é a propiciação? Propiciação é o fato de Cristo se apresentar como o sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que Deus se torne propício, favorável a nós. Vou repetir. Quando falamos de propiciação, falamos do fato de Cristo ser o sacrifício que sofre a ira de Deus, que leva o castigo sobre o pecado, e desse modo aplaca a ira de Deus, fazendo com que Deus se torne favorável a nós, com uma disposição favorável a nós, que faz com que Deus seja propício a nós. Porque sem Cristo estaríamos sob o alvo da ira do Senhor. Mas no momento em que Cristo faz tudo isso que ele fez, que eu já falei até aqui, Cristo ele nos representa e faz a propiciação. E o próprio Deus, ele ao enviar Cristo, envia Cristo como propiciação. Ou seja, Deus ele nos ama, mas também Deus é justo. Então, para nos amar e nos salvar, mas também para não perder a questão da sua justiça, Deus envia Cristo como propiciação a nós. Ou seja, como aquele sacrifício que iria sofrer a sua ira, que iria pagar a pena pelos pecados, e desse modo iria permitir que Deus se tornasse favorável a nós, com uma disposição propícia a nós. Tá claro isso para você? Propiciação é um termo que aparece muito na Bíblia. Por exemplo, vamos abrir aqui na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha só, isso aqui é importantíssimo, tá? Propiciação, vou repetir, ó. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o amor está no fato de que Deus, na sua justiça, tinha que aplacar a sua ira. E para aplacar a sua ira, ele envia o seu Filho para nos salvar, para receber a pena dos nossos pecados e assim obter uma disposição favorável a nós, ser propício a nós. Propiciação é um termo importante para vocês conhecerem, para vocês compreenderem. Deixa eu falar também, eu já caminho agora para o encerramento da nossa aula. Eu falei sobre expiação, sobre o que é propiciação. Deixa eu falar sobre redenção. Cristo é o nosso Redentor. Nós temos um grande monumento na cidade do Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor. E quando a gente fala sobre Redentor, sobre redenção, nem todo mundo compreende o que isso quer dizer. Tá? A redenção está relacionada com a libertação de uma escravidão, sobre a libertação de uma condição de exílio, vamos dizer assim. Se chamamos Cristo de nosso Redentor, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que ele nos libertou da escravidão. Por exemplo, Deus ele foi o grande Redentor de Israel quando ele libertou Israel do Egito. Deus ele foi o grande Redentor de Israel quando ele... Eu vou tentar retomar aqui, caiu para mim por causa do espaço, mas deixa eu retomar. Cristo sendo nosso Redentor, o que ele faz? Ele nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Ele nos liberta da escravidão de Satanás. Sem aceitar a Cristo como Salvador e Redentor, sem tê-lo como o Senhor soberano da nossa vida, nós estamos presos em pecado, nas ciladas de Satanás, e também estamos destinados à morte eterna. O fato é que Deus, ele, por toda a sua história e todo o registro bíblico, apresenta a Deus como o grande Redentor. E Cristo, de fato, através do seu sangue,
Ele nos trouxe a redenção. E como que ele nos trouxe a redenção? Como é que ele nos libertou? Pagando um preço. Por exemplo, você se lembra do caso de Ruth? Ruth perdeu seu marido, Noemi também perdeu seu marido, e você vê Boaz como um grande redentor, o remidor, aquele que compra, que dá o preço em resgate delas. Se aquelas mulheres, Ruth e Noemi, estavam destinadas a uma vida de morte, uma vida totalmente degradante, porque Noemi já era velha, Ruth era moabita, e eles na terra de Israel não iriam conseguir praticamente nada. Mas Boaz resgata Ruth. Resgata Ruth como? Pagando o preço necessário e tirando ela dessa condição degradante e trazendo ela para ser, vamos dizer, a dona da seara. Assim como Boaz foi o grande redentor de Ruth, Cristo ele é o nosso grande redentor. Então, quando falamos de redenção, estamos falando dessa libertação de uma condição horrível, de uma condição de escravidão, de exílio, para nos transportar a um reino de amor. O apóstolo Paulo também fala isso, olha, fomos resgatados, tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É isso, redenção é isso, tá? Cristo é o nosso redentor, por quê? Porque ele pagou o preço para a nossa libertação. E quando ele paga esse preço, não estamos mais sob o domínio de Satanás, sob o domínio do pecado, mas estamos agora sob o domínio de Deus, tá bom? Sob o domínio do Pai. Isso é redenção. E outro aspecto da obra de Cristo é a questão da reconciliação. Se estávamos antes distantes de Deus, longe de Deus e impossibilitados de por nós mesmos termos acesso ao Pai, Cristo, como nosso representante, ele nos justifica. E ao nos justificar, Cristo, nós nos vestimos com a justiça de Cristo. Porque Cristo lá na cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. E ele, no mesmo ponto em que ele fez maldição em nosso lugar, ele nos fez justiça. Esse é o fato da justificação. Quando Deus olha para nós, ele enxerga em nós a justiça que havia em Cristo. E quando Deus ele olhou para Cristo, lá naquela cruz, ele enxergava também nós, tá? Os nossos pecados. Então, a justificação, o fato de que a obra de Cristo nos justificou, nos tornou aptos para termos acesso ao Pai, nos concede a reconciliação. E a reconciliação é fundamental porque é a chance que nós temos de ter comunhão com Deus. Meu irmão, sobre a obra de Cristo poderíamos falar muitas e muitas coisas, mas acredito que isso aqui seja o necessário. Você poderia perguntar, mas Paulo, a expiação é limitada, ilimitada, é para todas as pessoas, há eleitos, há predestinados? A discussão não teria fim, tá? Mas o fundamental, o essencial, é o que foi abordado aqui. Por amor e por justiça, Cristo fez o que fez, o Pai fez o que fez, e hoje podemos ter acesso a Ele e viver um relacionamento de amor com o Pai. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã, meu irmão. Essa é a lição de hoje. Na próxima lição estarei falando sobre o ministério de Cristo. Então falarei sobre os discípulos, falarei sobre o reino de Deus, os seus ensinos, a sua pregação,